Seja bem-vindo, boa tarde. Este é o canal Alimentando Corpo e Alma. E hoje vamos ver o que Deus, em sua palavra, as Sagradas Escrituras, define ser alma. O que é alma? Alma é um fantasma que vaga pelo espaço. Alma é um ser independente do corpo, com vida própria. O que é alma? O que as Sagradas Escrituras definem como alma? É o que nós vamos hoje estar aí descobrindo dentro das Sagradas Escrituras. E a primeira definição para alma está no livro de Levítico. Eu peço que você confira nas Sagradas Escrituras. A intenção do nosso canal é levar esclarecimentos da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, sobre muitas coisas importantes. E a definição de alma, para muitos, ele é desconhecida, mas nós vamos passar a conhecer o que Deus, Jeová, Javé, define ser a nossa alma. Levítico, portanto, é o capítulo 17, é o versículo 11, onde diz assim, porque a alma de toda carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. E ainda dentro do capítulo 17 de Levítico, o versículo 14. Portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue, pela sua alma. Por isto tenho dito aos filhos de Israel. Parte A do versículo 14 de Levítico 17. Aqui a definição primeira para a alma nas Sagradas Escrituras é o nosso sangue. E na morte, quando cessa-se a vida, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos paralisam, morrem realmente. Então a alma morre. A alma aqui não fala nas Escrituras que a alma fica vagando, que a alma vai para o purgatório, que a alma vai para o céu, ou que a alma vai para o inferno, e nem tampouco que a alma reencarna buscando aí evolução, como é a crença de alguns. Mas vamos para a segunda definição de alma dentro das Sagradas Escrituras. Está no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7. Vamos ver o que diz ser a alma. 2:7 de Gênesis está bem claro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito uma alma vivente. Então a segunda definição é o ser total. O ser humano é uma alma. O ser humano é uma alma. Isso está bem definido também. E está confirmado por Pedro. Na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 20, Pedro fala assim, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então, o sangue é alma e o ser total, o ser humano total, é uma alma. Então, o homem total e o sangue, a Bíblia depois irá nos informar qual o destino final dessa alma, o sangue, e dessa alma, o homem total. Mente, olhos, boca, nariz, olfato, paladar, tato, 5 sentidos do homem, membros superiores, membros inferiores, que compõem toda a estrutura de um homem,
nós vamos ter na Bíblia, daqui a pouquinho, qual o destino do homem alma e do sangue alma também. Mas agora vamos aí para mais um texto que nos esclarece sobre alma. Romanos capítulo 13, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 13, versículo 1, onde diz assim: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Parte A do texto. Toda a alma esteja sujeita às potestades, que são os governantes, que são prefeitos, vereadores, policiais, ministros, juízes, bacharéis, são potestades. E fala que toda a alma esteja sujeita a eles. Então aqui está dizendo que nós, os seres humanos, estamos sujeitos a obedecer às autoridades superiores. E essa alma aqui está definida ser o homem também, o homem total. Mas agora, complementando e já dizendo, vamos mais adiante. Vamos ver o que significa espírito. Se alma é sangue, alma é um ser total. O que é o espírito na Bíblia? Alma lá no hebraico, ela é ruá. Ruá é o ar, é o fôlego de vida. Está em Gênesis, capítulo 2, né? Vamos voltar para Gênesis, capítulo 2, onde define que o ar que respiramos, que nos dá a vida, esse ar que foi dado por Deus quando nós nascemos, fomos gerados no ventre da nossa mãe, foi insuflado por Deus naquele Adão no jardim do Éden. Aqui diz que esse ar é espírito, é o espírito. Capítulo 2 de Gênesis declara essa verdade. 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E ainda em Gênesis 7, 12 diz assim: e tudo que tinha fôlego de espírito de vida nos narizes, tudo que havia no seco morreu. Isso foi no dilúvio. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida nos narizes. Então, o ar que foi colocado por Deus para nos dar a vida. Quando o Senhor Deus determina a nossa partida dessa vida, e Ele tira esse fôlego e é recolhido para Ele o poder da vida, cessa-se a vida. Então, o ar também é chamado de espírito. Falamos sobre alma e agora estamos falando sobre espírito. O que é o espírito? Então, o espírito é chamado, denominado, o fôlego de vida, nas Escrituras Sagradas. E no capítulo de Ezequiel, o profeta, o capítulo 18, nos fala também, vai nos dizer, alguma coisa sobre alma e espírito. E lá diz assim, capítulo 18, verso 4, de Ezequiel, o profeta: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Aqui está uma definição divina para nós, dizendo que ao ponto que nós, a nossa existência, até o fim da nossa existência, nós permanecemos no pecado, adulterando, mentindo, furtando, cobiçando, idolatrando, feitiçaria. Todas essas práticas é considerado pecado, transgressão às ordens de Deus. E se o homem e a mulher permanecem nessa prática até o final da sua vida, aqui está definido em Ezequiel 18, 4. Toda alma que pecar, essa morrerá.
E morre mesmo. Na morte, a célula sanguínea morre, o cérebro morre, o corpo paralisa, é morte total. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao inferno, ninguém vai ao purgatório, ninguém vai reencarnar, porque o sangue não tem poder, o sangue alma não reencarna, não entra em outro e vai voltar a ser glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. O cérebro, o intelecto, que é o psique no grego, também não transfere para outro a memória. Também não, o cérebro, ele cessa totalmente. Quer que eu comprove com a Bíblia o que acontece com o nosso cérebro quando nós cessamos de viver? Está em Eclesiastes. Vejamos a palavra de Deus. Ela nos responde precisamente. Vamos lá, para não nos alongarmos. Para ser sincero, já tem um tempo aí. Vamos lá. LR, dropship. Na palavra de Deus é a melhor resposta. Eclesiastes. Eu estou me alongando, por gentileza, perdoe-me. Eclesiastes. Perdão. Eclesiastes. Achei, você achou aí na tua Bíblia? Confira na tua Bíblia. Não crê em mim. Não crê no bispo, no papa, no padre, no frei, no pastor. Creia na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui diz assim, a palavra do Senhor, Eclesiastes 11. E o pó volte à terra que era, e o espírito volte a Deus que o deu. O Criador, ele deu no jardim do Éden o espírito quando soprou naquele boneco de barro. E ele passou a ser alma vivente. E quando nós que viemos da terra deixamos a vida, o Senhor recolhe esse poder da vida, está com ele. É dele. Mas e o cérebro que eu tinha falado para vocês? E o cérebro? O que acontece com a mente humana? Diz aqui, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E até o amor, o ódio, a inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 5. Portanto, amigos, aqui está a definição de alma, de espírito, o destino da alma, o destino do espírito. E Tiago, no capítulo 2, o apóstolo Tiago, capítulo 2, o verso 26. Vamos ver o que diz Tiago, o apóstolo também do nosso Senhor Jesus Cristo. Andou com Cristo, aprendeu com Ele e tem para nos ensinar nesta hora também o que significa ser a alma. Vamos para as Escrituras Sagradas. Aqui define assim o livro de Tiago, capítulo 2, verso 26. Eu vou encerrar com esse texto, que diz assim, Tiago 2, 26. Por quê? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A parte A do texto, assim como o corpo sem o espírito, sem o fôlego, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, definiu. Ao morrer, o corpo sem o espírito, sem o ar, sem a vida, está morto. Sem o psique, está morto. Mas quando se voltará à existência da vida? Somente na ressurreição. Haverá duas ressurreições, em um outro vídeo nós vamos falar. A ressurreição dos salvos justos e a ressurreição dos ímpios condenados. E aguarde, no próximo vídeo nós iremos tratar
sobre as duas ressurreições que acontecerá. Lute para participar da primeira ressurreição, pois será a ressurreição dos salvos, onde Deus irá retornar o Espírito, assim como fez com Adão, a todos os salvos da terra, que estiverem na sepultura, nos mares, nas florestas. E eles haverão de ressurgir para a vida eterna. Que Deus abençoe a ti, a tua casa, a sua família, que a salvação do Espírito de Deus possa penetrar na tua mente e você passar a andar em novidade de vida, conforme Cristo nos ensinou. Deus te abençoe em nome de Jesus.